eu agirei, irá prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Diga isso com fé, diga, confia. Vai, igreja, agora quando eu errar, diga mais alto. Irá prover de novo. E eu creio em ti. O fogo não me queima, mas a águas não vão afundar. E nós estás comigo. Diga mais alto, vai. E eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho. E tu estás comigo. Diga até por quê. Eles querem uma batalha, seu nome é. Diga! Eu creio em ti. Haja o que houver, e venha o que vier, tu irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu vivo que creio, irás prover de novo. Diga temer por quê? Temer por quê? Se eu estou, diga mais alto, guardado por nunca ter uma batalha. Seu nome é. Diga o nome dele. E eu creio, haja o que houver, irás mover de novo. Diga, eu creio. Eu não vi. Meu Deus, que igreja linda. Adore, adore. Irás prover de novo. Aleluia. Nós cremos em ti. Não temos nada além da sua promessa, Deus. Ele não vai desistir de você, ele não vai desistir de mim. Ele não vai desistir de cumprir as promessas dele na minha e na sua vida. Amém? Eu não vim com repertório, né? O irmão perguntou quais são os louvores. Eu falei, não sei. Porque tem dia que as coisas elas fogem do nosso controle. O Espírito Santo verdadeiramente ele está aqui. Ele está em nosso meio. Como diz o livro, propósitos. A nossa vida aqui hoje tem um grande propósito, e muito mais além do que você possa imaginar. Se talvez você tivesse noção do que está acontecendo nas dimensões espirituais, enquanto nós simplesmente estamos aqui de pé, adorando. Adorando porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Adorando porque nós vemos a
Senhor, Ele vai liberar o extraordinário sobre as nossas vidas aqui, igreja. Eu só preciso que você tenha fé. Tenha fé. Tenha fé que quando você sair daqui, coisas estarão diferentes. Seu interior estará diferente, seu espírito estará diferente. Talvez a resposta que você precisa é aqui, agora, hoje, que Ele vai te dar. Talvez uma grande bênção
não sou nada, eu não tenho nada. E quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Eu digo vou sair do lobo, e quando tua mão me sustentou, eu digo a minha pobre alma, espera em Deus por mim. Eu te louvarei. E Deus, quantas vezes você diz isso? Meu Deus, tudo tá tão difícil pra mim. E Deus, meu Deus, e muitos me perguntam onde tu estás. Olha só no culto, dentro de mim. Quantas vezes a minha alma se mas tu com tudo me és em tua presença, oh Deus. E quando eu vou que até que é tua mão tem me sustentado, Jesus. E digo a minha alma, espera em Deus, escuta isso, olha. Nosso Deus, Ele não rejeita nenhuma oração. A nossa oração é de alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta. Diga, vou ficar. Eu nunca vi, já viu? Eu nunca vi. E basta somente esperar. Por quê?
gente precisa de uma vez por todas entender o que Deus Ele está falando. E quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando ao seu favor, trabalhando ao seu favor. E basta somente tu esperar, porque Deus é você. Aleluia. E quando Ele te levanta da sua cama, quando você está fraco, Ele diz: levanta, porque é hora de vencer. Espalharam por aí que já terminou e quer ser eu fim. Se equivocou, eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero enganar. Eu já te aviso, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Ainda tem fim aí, e mesmo que o céu achou
existe muita coisa aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita, o tempo não vai limitar o que ele vai fazer, o tempo é ele que toma, ele é o Deus que toma, ele é o Deus que traz, ele define o tempo. Existe vida aí. Ai, meu Deus, pastor, me perdoa. A glória é muito grande, irmãos. Aleluia! Quando eu falo que as coisas fogem do nosso controle, você perguntou quantos louvores, amor? Eu falei, três. Você para, porque o Espírito Santo ele faz isso. Não é sobre mim. Eu mesmo sou imperfeito. Eu não sou nada sem a presença. Nós não somos nada sem a presença. Mas eu queria que você saísse daqui hoje com essa convicção. Que não importa a circunstância, Ele te trouxe aqui com o propósito de dizer: ainda existe vida. Aleluia! Não terminou. Espalharam por aí que seria o fim, mas Ele está dizendo: não terminou. Ainda tem vida aí. E as evidências dizem que é pra desistir, mas Deus está. Quantas vezes Jesus falou isso contigo, pastor? Quantas vezes Ele falou? Ainda tem vida. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu te garanto, eu afirmo pra você. Ainda tem vida aí. É hoje que vai voltar a viver. Vai nascer no nosso coração. Cada palavra que está aqui. Quantas vezes Ele falou contigo, filho, ainda tem vida. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. A tua história não acabou. A sua história não acabou. Ele tá fazendo tudo novo. Ele tá fazendo tudo novo. Ele vai além do que você pensou. Ele vai além do que você sonhou. Ele tá fazendo tudo novo. Ele tá trabalhando no oculto. Ele tá entrando na sua casa. Ele tá fazendo uma nova morada. Existem novas palavras que Ele vai dizer para você. Você vai acordar de madrugada. Prepara o papel. Porque, filho, o propósito é para expandir. O propósito é para ir além. Existe mais. Existe mais para você. Existe mais, existe mais. Nós te agradecemos, Jesus. Aplauda Ele, Ele é digno. Aleluia! Você pode se sentar. Prometo que nós seremos breves, muito breves. Realmente não tem como controlar a mão. Eu quero, de forma breve, convidar o apóstolo, meu apóstolo JD aqui. Ele tem uma palavra breve, depois eu vou continuar, mas vai ser muito breve. Shalom, shalom, gente. Do jeito que ele fala, parece que vou pregar não.
Gente, aqui na ICA, é o nome? ICA, Igreja Carismática das Nações, Ativa. Hoje é uma honra muito grande no nosso coração o lançamento dos livros do pastor Tiago. O pastor Tiago me motivou de um tempo para cá sobre essa questão de internet, escrever um livro. Eu tinha esse sonho assim no meu coração, e o pastor Tiago começou a enxertar isso no ambiente do meu coração e da igreja. E aí, como Josué, lançou primeiro, né? Os 2 livros. Glória a Deus. E nós estamos muito felizes com isso, porque isso é uma visão bíblica. Porque o próprio Deus falou para Abacuque, no capítulo 2, verso 2, Deus disse para Abacuque, o Senhor respondeu e disse: escreve a visão. Muitas coisas às vezes a gente não consegue avançar porque nós não escrevemos aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus traz sobre o nosso coração. E eu creio que está inaugurando um novo tempo na ICA, porque é um tempo que nós vamos colocar, como o pastor Tiago, né, escrever, falar tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas nesse lugar. E tem sido coisas grandiosas, tremendas. E eu creio que essas experiências, elas vão edificar muitas vidas e muitas pessoas, não só no Brasil, mas eu creio que até no mundo, né? Porque tudo ele tem o seu tempo determinado. Eu creio que se fosse em outro período, em outro tempo, não seria o momento ou o tempo de Deus. E eu creio que nós estamos exatamente no tempo e no momento de Deus, sobre essa questão do lançamento do livro do pastor Tiago. Eu fico pensando que um livro ele é um documento, mas ele também é uma obra, né, da vida de um homem. E a história, eu fui edificado já por muitas leituras de livros. Eu particularmente eu gosto de ler livro e marcar com o meu marca-texto. Eu não gosto de ler livros no celular ou no iPad. E se Deus mandou escrever, é muito importante que a gente não perca essa visão. Porque se os apóstolos não tivessem arrumado tempo para escrever, se de repente ali, eu creio que Jeremias não tivesse conseguido Baruque para escrever, se não tivesse encontrado os escritos do Mar Morto, tantos escritos da Bíblia, se esses homens não tivessem dedicado a escrever através da influência do Espírito Santo, hoje a gente não teria a Bíblia. Como nós íamos nos guiar? Então a gente vê que Deus, o escrito é um patrimônio, porque o próprio Deus escreveu através do Espírito Santo uma Bíblia de 66 livros, pelo qual Ele deixou para nós nos guiarmos. Então escrever é algo que vem do céu, vem de Deus. Infelizmente nós estamos vivendo num tempo, num período que esse foco de escrever, ler, isso tem saído da questão da juventude, dos jovens, das pessoas. Porque hoje você vai ali na inteligência artificial, você escreve algo e ela te dá ali algo muito fácil. Mas o bom mesmo é a gente poder, no caso do pastor Tiago, hoje o escritor, e para nós uma honra poder ler. Graças a Deus, porque Deus mandou escrever. Senão nós não teríamos hoje Mateus, Lucas, João, né? Os livros de Paulo. João escreveu um livro que, num momento muito difícil da sua vida, o livro de Apocalipse, lá no local onde nenhum ser humano gostaria de escrever, no exílio. Mas Deus veio a João e falou para João: escreve.
porque eu vou te mostrar e você vai escrever o que acontecerá nos últimos dias. Então foram homens dedicados, homens em meio a situações de vida e de luta, como escreveu Paulo. Em meio à guerra, lutas, batalhas, ele foi lá e escreveu vários livros do Novo Testamento e deixou para nós nos edificarmos, nos guiarmos, conduzirmos a igreja. Imagina o que seria a igreja, o que seria das nossas famílias, o que seria de nós sem as cartas de Paulo. Mas a Bíblia diz que muitas vezes ele, em meio de lutas, guerra, batalha, fome, perigo, nudez, espada, jejum, oração, Paulo deixou os livros, as cartas, que a gente pode olhar para ela hoje e ter uma referência para a nossa vida. Então, como é importante escrever? Por que é importante? Não só escrever, ler. Por que é importante? Porque o Senhor disse, Abacuque, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passe correndo. Eu creio que hoje é uma noite profética nesse lugar, uma noite poderosa em Deus, uma noite onde nós estamos aqui direcionados pelo Espírito Santo. Então não estamos aqui simplesmente no lançamento de 2 livros, mas nós estamos aqui hoje iniciando um novo tempo profético sobre a ICA. Diga a glória a Deus, aleluia. Podemos lançar o palco de Jesus, amém? E eu quero passar a palavra para o Senhor. Hoje é a sua noite, a sua família. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. E eu vou comprar os 2 livros e vou ler, amém? Eu não quero de graça, não. Amém? Dá essa palma para Jesus. Para a gente fechar rapidamente, eu queria compartilhar com você, vai ser breve. Jeremias 32, 39 diz assim: eu lhe darei um só coração e um só propósito. Adora-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem dos seus descendentes. Quando eu li esse versículo, o Espírito Santo me despertou e me perguntou: o que você tem vivido? O que de propósito você tem executado, planejado, sonhado? E eu fiquei com dúvida da rota correta, porque não é porque nós estamos dentro de uma igreja que significa que a rota está correta, que o caminho está certo. E o Espírito Santo começou a me despertar a respeito disso, e eu encontrei algumas coisas em mim, dentro de mim, que apontava para: olha, algo está fora da direção correta. Você precisa rever algumas rotas. E aquilo foi surpreendente, porque depois de muitos anos na igreja, e mesmo tendo recebido a unção pastoral, o título não significa nada se o propósito não for correto. E foi onde eu me encontrei. E o Espírito Santo começou a falar muito forte a respeito disso comigo. E ele veio trazendo coisas lá de trás, né? É tão ruim quando nós estamos na frente, mas os nossos sentimentos estão no nosso passado. As nossas manias, perfeições e imperfeições do tempo presente têm muito a ver com o passado que nós vivemos, onde nós fomos construídos em família, ou com ela ou sem ela. E tudo isso ficou remoendo dentro de mim. Às vezes a gente fica se perguntando o que vai ser no futuro. E quando eu vi esse versículo, eu falei assim: peraí, está falando aqui dos bens dos meus descendentes.
falando de Diego Elias, está falando de João Miguel, está falando de Vânia, está falando dos amores da minha vida. O que eu sou constrói eles para o bem ou para o mal. Aquilo me preocupou e eu comecei a falar com Deus que eu queria verdadeiramente viver e cumprir o propósito dele para a minha vida. Eu sei qual é, não estou enganado a respeito disso. Eu sei o óleo que desceu sobre a minha cabeça. E muitas das vezes a gente não quer viver algo que Deus tem para nós, porque nós estamos ainda presos a muita coisa. E eu falei assim, não, eu preciso sair daquilo que me prende, porque existe um futuro que não tem a ver comigo, mas tem a ver com os meus. E eu comecei a meditar sobre isso, o Espírito Santo falando muito forte, muito tempo comigo sobre isso. Eu comecei a mudar minha postura, a postura de oração, a postura de jejum, a postura de homem de Deus. E com isso, o que eu vou deixar para a minha geração, para os meus filhos, para a minha esposa? E eu comecei a construir esse livro, e eu precisava falar isso para outras pessoas. Há algum tempo eu tive o privilégio de começar a trabalhar dando aula na ELOS Qualificação. Obrigado, nosso futuro vereador Tiago, obrigado pela sua presença. E a ELOS me despertou porque eu estou vivendo um tempo, ainda estou lá dando aula, onde você conversa com as pessoas e as pessoas, elas não têm perspectiva nenhuma de futuro. Elas literalmente estão vivendo assim, deixa a vida me levar. Elas não têm visão do que elas querem, do propósito que já está dentro de nós. Independente da sua fé, do que você acredita, Deus colocou um propósito dentro de você, ainda no ventre da sua mãe. Nós não nascemos em vão. E vou dizer mais: as lutas que nós vivemos, os desafios que nós vivemos não foram algo para nos paralisar, mas para nos edificar e dizer: é possível vencer, independente de onde você veio. Oriundo de uma comunidade, hoje talvez não era nem para eu estar aqui pelos convites que eu já recebi, nem água. Mas Deus, Ele é tão bom. Ele é tão bom. Porque nesse processo Deus vai colocando pessoas do nosso lado, e essas pessoas vão dizendo para a gente assim: olha, ajusta aqui, ajusta ali, o caminho aqui, ali. E esses caminhos são muito interessantes. É o pastor, é o apóstolo, é o amigo, é o GE. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi uma vez, que diz assim: você nunca vai lembrar a primeira mamadeira que a sua mãe fez para você, mas os nutrientes daquela vitamina te levam a crescer, a ser quem você é hoje, no seu corpo físico. E eu, com isso tudo, o que eu posso dizer nessa noite? Primeiro, agradecer ao Senhor pela família que Ele me deu, pela vida do meu pai que está aqui, pela vida da minha mãe, pela vida do meu irmão que está trabalhando, mas a minha irmã está aqui. Eu tenho muito a agradecer ao Senhor pela vida de Vânia, a minha esposa. Diego já foi muito chato, mas eu amo Vânia, e eu sei também que ela me ama, ela me suporta todos os dias. E os meus filhos, eu não seria o homem que eu sou sem Diego Elias. O meu filho mais velho, ele me molda a cada dia. Sem vergonha de dizer, eu fui um pouco criado com vó.
E meu filho me ensinou a ser homem. Todos os dias ele me ensina isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E um dia, Maicon, evangelista Maicon, que também é dessa casa, ele chegou lá em casa e disse: eu quero conversar com o senhor. E começou a falar sobre Dorcas. E Dorcas, ela era uma mulher, uma costureira na Bíblia, e ela costurava túnicas para as viúvas daquela época. A gente sabe que era uma vergonha ser viúva na Bíblia, né? E um dia ela morreu. E quando Dorcas morreu, o primeiro lugar que a gente quer levar as pessoas quando elas estão mortas é o cemitério. Mas aquelas mulheres que foram abençoadas por Dorcas, com túnicas que a própria Dorcas fazia, aquelas mulheres, ao invés de velar o corpo de Dorcas e levar para o cemitério, a Bíblia vai dizer que elas colocaram o corpo de Dorcas em um cômodo alto da casa. Quando você lê, vai dizer no lugar mais alto. Nós, como igreja, nós precisamos acreditar que aqueles que morrem ao nosso lado, por falta de propósito, por falta de visão, pelos desânimos da caminhada, esses nós não devemos encaminhá-los ao cemitério, mas levá-los ao lugar mais alto. O lugar mais alto que alguém pode estar na sua vida é no seu joelho, é nas suas orações. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, deixe Deus mostrar para você o seu propósito. Ou melhor, você sabe qual é. Às vezes nós temos medo de viver o propósito de Deus na nossa vida por causa daquilo que as pessoas vão falar, por causa daquilo que as pessoas vão dizer, porque você não vive propósito nenhum se você não tiver o desafio de vencer a você mesmo todos os dias. E eu tenho vivido o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero dizer que eu vou viver muito mais daquilo que Deus planejou. Amém. E tudo vai se cumprir. Amém. E dentro do livro, o propósito, tem uma parte que eu falei assim: legado. Eu vou deixar para os meus filhos um legado. Eu vou deixar para minha casa um legado. Pai e mãe que não tem propósito não oferece aos seus filhos destino. É um capítulo desse livro. Se nós caminharmos sem direção e sem propósito, os nossos filhos se perdem. E nessa noite eu queria, Paulo, parabéns, Paulo, pelo propósito, Paulo. Parabéns por vencer, Paulo, cada dia. Você sabe o que eu estou falando. Parabéns. E eu quero encerrar aqui agradecendo a Deus pela vida do meu apóstolo, da minha apóstola. Obrigado, apóstolo, por me ouvir, por chorar comigo. E repito para o Senhor, às vezes eu não expresso muita coisa, mas
Presença vale mais do que palavras, meu pastor. Muito obrigado. Obrigado a minha família. Obrigado, Ricardo, Carol. Carol não é tão perto, mas os seus vídeos chegam, Carol. Eu vejo. Eles nos encaminham para um propósito. Obrigado aos alunos do Elas que estão aqui, cada um deles. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Dona Marisete, obrigado pela presença. Meu vereador Tiago Salvador, obrigado pela presença. Meu pai, minha mãe, Jaque, Sandro, todos da igreja, Rafaela, Iago, Aline, todos vocês, gente. Vou lembrar. Gessé, obrigado, meu pastor, está aqui. E eu quero encerrar essa noite. Não deu tempo de uma pessoa que eu queria que tivesse aqui chegar porque ela estava trabalhando, estava se caminhando. Mas eu quero falar para vocês rapidamente. Quando eu fui para a igreja, a minha mãe, ela alugava kitnet, e minha mãe alugou a kitnet lá de casa com uma mulher muito doida, uma missionária. E essa missionária começou a bater 6 horas da manhã no tapume que tinha lá em casa, assim, que dividia a kitnet. E ela me levava para o culto de 6 horas da manhã na igreja, aquelas coroas de coque. Eu não sei se eu dormia mais no culto, mas muita coisa eu recebi lá, gente. Glória a Deus, aleluia. E eu queria homenagear, mas não deu tempo dela chegar. Que é a Neuza Fontes. Ela foi alguém que construiu em mim esse desejo pelo Evangelho, por Jesus. Foi lá nessa idade, muito novo. E eu ia, gente. Vigília eu ia, criança. E nesse lugar, um dia eu ouvi uma senhora, círculo de oração, cantando, Amanda, Raquel, eu navegarei em línguas, ao som do pandeiro. Aquilo dali marcou uma história, gente. Que presença. E, enfim, Neuza, vai ficar registrado. Obrigado por cada oração. Cada vez que você me acordou e acordou a casa inteira para levar a gente para a igreja. Mesmo sem a gente querer ir. Muito obrigado. Deus te abençoe. E eu queria fechar essa noite chamando Vânia aqui, Elias, João Miguel. E queria pedir o apóstolo está aí, para vir aqui orar para a gente. Gessé, por favor, vem cá também, mano. Aleluia. Vamos colocar de pé. Eu vou pedir o apóstolo para estar orando, a gente encerrar. Eu gostaria que você não saísse correndo sem a gente tirar uma foto, e que você participasse desse coffee break com a gente. Eu sei que o lançamento de um livro sempre é numa livraria, no Book Café, mas tem muita gente que ainda não aprendeu que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê. E então eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa que eu consiga trazer as pessoas que eu amo. E culto. O culto tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o suficiente, mas o culto também é o melhor lugar para a gente trazer quem a gente ama. Se você está aqui nessa noite, eu quero dizer que nós amamos, eu e a minha casa, nós amamos você. Muito obrigado pela sua presença. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Ter comunhão, comprar o livro também, né?
É o propósito, amém? Vamos ouvir um amém? Amém? E tu vai assinar ali pra gente depois? Tá, porque o meu eu quero assinar. Amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar para essa família. Amém, pastor? Pai, nós oramos pela vida dessa família nessa noite. Nos colocaram o coração deles diante do Senhor. Muito obrigado. Nós sabemos das lutas, das guerras, das batalhas, mas das grandes vitórias também. Vou te agradecer pela vida do pastor Diego, da pastora Vânia. Agradecer por essa casa, por essa família, João Miguel, Senhor, quero te agradecer por Elias. Que a tua mão poderosa possa conduzi-los no propósito que o Senhor tem para a vida deles. Que a tua glória, a tua presença, a tua direção, o ministério, o chamado, que tudo venha se cumprir, Senhor, de uma forma muito precisa diante do Senhor. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem despertado e tem, Senhor, de uma forma muito sobrenatural, curado o coração do teu servo, da tua serva, dessa família, para o chamado, para o ministério que o Senhor tem preparado para eles. Eu te agradeço também pelo privilégio, pela honra desta igreja aqui, Senhor. De nós termos esta família no nosso coração, com amigos, companheiros, Senhor, meu Deus, que tem caminhado diante da tua presença. Muito obrigado, Senhor. Senhor, toma eles nas tuas mãos, prospera, leva longe, faz o que o Senhor tem para fazer. Estabelece a tua vontade e o teu querer, Deus. Nós oramos e profetizamos nesta noite, Pai, que as palavras dos lábios do pastor Diego, pastora Vânia, dos seus filhos, possam ser como flechas diante do Senhor. Possa alcançar, Senhor, não só a região de Macaé, a cidade de Macaé, mas o Brasil, nações. Pai, que o Senhor estabeleça e faça tudo que o Senhor tem para fazer, Pai. Senhor, o Senhor sabe o desejo do coração desta família, de te servir, de te adorar, de estar diante do teu altar. Nós queremos profetizar nesta noite, declarar, Senhor, nesta noite diante da igreja, que um dia, muito em breve, eles viverão, Senhor, diante do Senhor, para te servir, Senhor, para te adorar, para estar diante de ti 24 horas por dia, exercendo o chamado que o Senhor tem na vida deles, ó Deus. Nós queremos declarar, Pai, que todos os recursos, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, que o Senhor vai suprir de várias maneiras, de várias formas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Nós queremos, assim como igreja, dizer, pastor Diego, pastora Vânia e os filhos, que vocês sejam benditos nessa terra, sejam prósperos ao entrar, ao sair, que vocês sejam como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que o Senhor vá na frente, endireitando os caminhos, em nome de Jesus Cristo. Que a glória do Senhor, que a presença do Senhor, que a Shekinah de Deus, que o sobrenatural de Deus, que as palavras que vêm do Espírito possa fluir através da vida de vocês, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Vamos salvar de palmas a Jesus. Quero chamar o pastor Thiago aqui, por favor, também, pastor. Desculpa não ter chamado antes. Desculpa, pastor. Mas dá uma bênção apostólica aqui para a gente encerrar. Amém. Faça assim com suas mãos. Que a graça infinita do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que crê, diga amém. Amém. Gente, fica à vontade aqui no coffee break. Eu vou estar ali assinando ali o livro para vocês, ok? Obrigado pela presença de todos. Vai embora não, gente. Participa ali conosco do coffee break. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tu